Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, eu trouxe uma partida aqui, hoje é o dia do Halloween, né? O dia das bruxas aí, 31 de outubro. E eu trouxe uma partida então aqui do Gambito Halloween, muita gente tinha pedido isso, né? Rafael, traz alguma partida aí do Gambito Halloween, mas o que há de ser o Gambito Halloween? O Gambito Halloween é uma travessura realmente, não recomendo jogar em torneios, né? Em partidas pensadas. Não recomendo jogar, vocês vão entender por que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas para partida de Blitz ou de Bullet, vale muito a pena, tem seus truques. Se o seu adversário conhecer bem o Gambito Halloween, ele pode se segurar, né? Mas sempre garante partidas bem divertidas. Eu vou mostrar uma aqui que eu joguei contra o Rafael Chess. Eu participei de uma live no canal dele. Entrei lá, ele fez um torneio com a galera, eu entrei lá e comecei a jogar e tal, e aí a gente acabou jogando algumas partidas e essa foi uma delas. Então eu jogando aqui o Gambito Halloween aí contra o Rafael Chess. Vamos dar uma olhada nessa partida que ela é muito bacana. Bom, o Gambito Halloween, ele vem depois da abertura dos 4 cavalos, tá? Então E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3, cavalo C6. Até aqui eu combinei com o Rafael Chess durante a live. Eu falei, Rafael, joga os 4 cavalos, né? Pra eu poder jogar aí o Gambito Halloween. Então daqui pra frente agora... Ele não conhecia, isso foi assim uma coisa que acabou contando a meu favor, porque ele não conhecia o Gambito Halloween, então ele estava despreparado. A partida seguiu com cavalo por E5, essa é a maluquice, essa é a grande travessura aqui do Gambito Halloween, né? Como assim, Rafael? Sacrificando o cavalo no lance 4, né? E a ideia do Gambito Halloween realmente é essa, sacrificar e sair fazendo tempestade de peão no centro. É uma travessura realmente, mas uma travessura divertida para partidas de Blitz. Essa partida foi uma partida 3+3, tinha 3 minutos com 0 segundos de acréscimo. A partida seguiu, o Rafa aceitou aí o sacrifício do cavalo, cavalo por E5 e agora D4. E aqui existem duas linhas principais, cavalo C6 ou cavalo G6, para fugir aí com o cavalo, né? O cavalo tá atacado. O Rafa preferiu aqui com o cavalo C6. Depois eu vou comentar algumas coisas sobre essa abertura. Cavalo C6 foi jogado aqui pelo Rafa. D5 atacando o cavalo mais uma vez. O Rafa aqui volta o cavalo lá para B8. Existe também uma linha com cavalo E5 que eu vou comentar depois. O Rafa seguiu aqui com cavalo B8 e agora bispo C4. Foi um lance ruim meu, na verdade. Aqui o melhor era seguir perseguindo o cavalo agora com E5. Ele ia ter que jogar provavelmente o cavalo lá em G8, né, E5, ou se ele jogasse com ideia de dama E7, aqui cravando o peão, podia seguir com dama E2, o cavalo ia ter que ir para G8 de qualquer maneira, e ficaria com uma compensação interessante aí, né, um peão pela peça sacrificada, só que o desenvolvimento atrapalhado aí das negras pode dar um jogo bem interessante, né. Mas aqui eu não segui, então, com o E5, eu segui com o bispo C4, o Rafa espertamente, imediatamente evitou o meu lance 5 agora com o lance D6. Aqui eu sigo com o roque. E você pode estar falando, mas não é possível que as brancas tenham alguma compensação aqui, né? E na verdade, assim, por isso que eu falei, não joguem em torneios, né? Se for uma partida pensada, as pretas conseguem carregar uma posição dessa para uma vitória, né? Mas aqui em Blitz 3+0 tem seus truques, né? O rei ainda não está bem desenvolvido, a partida seguiu com o bispo E7, agora F4 avançando com o peão e o Rafa imediatamente faz aqui o roque, faz a coisa certa, né? Colocando aí o rei em segurança e agora E5, né? Tentando alguma coisa aqui. A partida seguiu com D por E5, F por E5 e o Rafa vem para uma ideia bem interessante nessa posição, vai para o melhor lance da posição, bispo C5 cheque, com ideia de jogar com o cavalo aqui em G4 e atacar fortemente na casa de F2. Aqui a partida seguiu com rei H1, cavalo G4 atacando tanto o peão quanto a casa de F2, posição difícil aqui para mim já. Eu segui aqui com cavalo E4, que é a ideia do cavalo atacar o bispo e ao mesmo tempo segurar aqui a casa de F2 para evitar o cheque aqui do cavalo. E aqui, pessoal, no calor da posição, né, o Rafa acabou jogando bispo B6 aqui. E ele tinha um lance muito forte aqui, na verdade, vencedor praticamente, ficaria muito difícil de jogar depois disso, que seria o lance cavalo por E5 aqui, contra-atacando o meu bispo também, né? Então depois de cavalo por C5, cavalo por C4, o Rafa teria anulado completamente os meus ataques, teria trocado mais peças, e aqui ia ser difícil encontrar alguma compensação aí por esse sacrifício do cavalo no lance 4, né? Mas agora com o lance, por isso que essa abertura é uma abertura perigosa, apenas um escorregão aqui do Rafa, bispo B6,
E agora as brancas estão bem, se não até melhores, né? Por conta da atividade das peças. Se a gente for olhar, as pretas ainda não estão bem desenvolvidas e as brancas já estão com poderosos ataques aqui. Uma opção aqui seria bispo G5 até. Aqui eu preferi seguir com o lance E6, cortando aqui a conexão do bispo com o cavalo. Agora o cavalo então está ameaçado e eu estou partindo para cima do rei. Aqui o Rafa segue com F por E6. Uma outra ideia seria jogar dama H4 aqui, ameaçando checkmate. Aqui eu teria que seguir com bispo F4, poderia seguir com cavalo F2 cheque, por exemplo, cavalo por F2, dama por F4, dama E2, com um jogo bastante interessante, com chances aí para os dois lados, apesar da peça a menos. Mais uma vez as brancas teriam sim aqui já compensação suficiente por conta da falta de desenvolvimento aí das negras, e aqui a gente teria uma posição equilibrada aí, bastante afiada. Mas aqui na partida seguiu com F por E6 e agora eu segui aqui com dama por G4. Depois eu vou mostrar também que eu tinha uma sequência muito boa aqui com torre por F8 primeiro. Mas eu segui aqui com dama por G4, capturando a peça, e essa ideia do Rafa foi bem interessante de capturar com o peão. Porque agora ele jogou E por D5 aqui e eu tô com as duas peças ameaçadas e estou com a dama também ameaçada, né? Muito legal essa sequência do Rafa. Aqui eu fiquei pensando por um tempinho e tentando equacionar aqui essa posição, vendo se eu tinha alguma coisa. E eu fiquei feliz de ter encontrado um lance interessante aqui na posição, que foi o lance bispo por D5 cheque. E aqui então entregando mais uma vez uma peça, mas na verdade agora... eu tenho uma sequência bacana. A partida seguiu com dama por D5, torre por F8 cheque, rei por F8 e agora minha dama tá entrando aqui, olha só. Mas a posição é perigosíssima porque o Rafa tá ameaçando, né, se minha dama sair daí, tá ameaçando mate aqui em D1, né? Então a posição é perigosa, meu cavalo também tá atacado. A partida seguiu aqui com dama por C8, igualando o material. Aqui eu recuperei já a peça sacrificada, cheque, rei F7, e agora eu tenho esse problema, né? O meu cavalo tá atacado, o Rafa tá ameaçando checkmate, o que fazer aqui? Aqui eu segui com dama G4, também seria possível cavalo G5 nessa posição, mas eu preferi aqui jogar com dama G4, porque a dama fica segurando esses dois pontos aqui, posição bastante perigosa. O Rafa seguiu aqui com dama D7, propondo a troca aí das damas, ele tá preocupado com o rei dele no centro. Aqui eu segui com cavalo G5 cheque, rei G8 colocando o rei em segurança e agora dama C4 cheque, posição aqui é perigosa. O Rafa segue aqui com rei em F8 e agora mais uma vez, né, eu tô com um problema aqui de levar checkmate aqui na fileira do fundo, então aqui eu vou para um lance bem interessante. Se você quiser dar pause também nessa posição e tentar achar um lance bacana aqui, um lance... Bom, vários lances são possíveis aqui na verdade. Eu continuei aqui com bispo em E3, entregando agora mais uma peça com a ideia de evitar o checkmate na fileira do fundo e trazer a torre para o ataque, né? Mas se você viu o cavalo por H7 ou até mesmo um lance mais quieto como bispo D2 ou até bispo F4, parabéns, a ideia é essa mesmo, ou é dar um cheque ou é tirar o bispo para não levar checkmate na fileira do fundo. A partida seguiu aqui com bispo em E3, então entregando uma peça mais uma vez com a ideia de perseguir aqui. O ponto todo é não dar tempo aqui para o Rafael Chess soltar o jogo, né? A partida aqui seguiu com rei E7. O Rafael Chess ficou preocupado, foi para uma ideia interessante de tentar levar o rei para o outro lado. Seguimos com dama em F7 cheque, rei D6, mas agora torre D1 cheque. Esse rei está sendo perseguido, o Rafa aqui já estava com menos de 30 segundos no relógio. Rei C6 e aqui dama C4 cheque, e nessa posição o Rafael Chess abandonou aí a partida porque vai levar checkmate no próximo lance, né? Bispo C5 e aí dama por C5 entregaria checkmate, né? Então o Gambito Halloween aí tem seus truques, né? Mesmo contra um jogador aí fortíssimo, né? Com nível de mestre aí como o Rafael Chess, acabou pegando ele de surpresa, né? Ele não conhecia essa abertura e foi engraçado que realmente ele nunca tinha jogado, tanto que ele não sabia. Quando eu falei vamos jogar o Gambito Halloween e tal, ele nunca tinha ouvido falar, né? E realmente muita gente nunca ouviu falar, porque não é uma abertura muito jogada, né? Inclusive em torneio, se você jogar isso de brancas, você tá pedindo para ser derrotado, né? Contra um jogador experiente com tempo no relógio, né? Certamente você vai ser derrotado. Mas em partidas de blitz, né? Vale pela diversão e vale pelos truques, né? Que acaba tendo. Vamos voltar, então vou fazer algumas análises aí, explicar algumas coisas sobre essa abertura. Bom, a ideia realmente é muito maluca, né? Como eu falei, é uma grande travessura, mas a ideia é sair avançando e perseguindo esses cavalos agora. D4,
Cavalo C6 foi jogado. Aqui existe uma linha com o cavalo G6 também. Aí você tem que continuar perseguindo, né? E5, o cavalo tem que ir lá para G8. E aí bispo C4, com ideias aqui de jogar dama em F3. O cavalo não vai poder defender aqui em F7 por conta de bispo por H6. Tem umas ideias bem interessantes aqui, né? Então vamos supor que aqui as pretas continuem com bispo B4, por exemplo, cravando o cavalo. Dá para seguir com dama em F3 aqui. D5 é uma ideia aqui para poder jogar dama D7, né? E aí bispo por D5, ó, bispo defendido aqui pela dama, já que o cavalo está cravado. E aí dama D7. E a gente pode ter partidas bem interessantes aqui com bispo por B7, né? Bispo por B7, dama por B7. Bispo por C3, B por C3, e a gente tem uma partida bem bacana, a torre D8 e F4, né? Então aqui as brancas teriam sacrificado uma peça por 3 peões, né? Já tem certa compensação, apesar de que as pretas estão melhores aqui, por conta aí da atividade das peças. Esses cavalos vão incomodar bastante, né? Mas dá partidas divertidas. Uma outra linha aqui, depois que o cavalo veio para C6, né? Eu joguei com D5, uma linha bem jogada aqui é cavalo em E5, e aí F4 perseguindo o cavalo, cavalo G6, E5 o cavalo volta para G8 e D6 é uma linha bastante interessante. Depois de C por D6, E por D6 e dama em F6, pressionando aqui o peão de D6, né? Aí as brancas têm o lance de cavalo B5 aqui, a gente tem também uma partida muito interessante, aí, bastante comum de acontecer quando você joga de brancas aqui o Gambito Halloween. Essa posição eu já joguei uma dezena de vezes aí na minha vida. E fica ameaçando aqui cavalo C7, tem umas ideias de bispo E3, joga A6, depois de cavalo C7 o bispo vai para B6 e dá uns descobertos. É bem forte jogar isso daqui de brancas, é bem difícil. As pretas têm que ficar achando aqui os melhores lances toda hora, é bem difícil. Mas como eu falei, em um torneio isso, as pretas com tempo no relógio podem ganhar essa partida com certeza nessa posição, né? Então essas são as principais variantes aí do Gambito Halloween, né? Que é um gambito bem maluco. E agora voltando na partida, né? Onde é que o Rafa perdeu a mão, né? O Rafa perdeu a mão aqui no lance... Aqui um pouco mais pra frente, eu acho. Cadê? Foi esse lance aqui, dama por D5 foi onde o Rafa perdeu a mão. Aqui a partida tá bem equilibrada, tem chances para os dois lados. O melhor mesmo seria jogar rei em H8 e manter aqui a minha dama ameaçada, né? Então, por exemplo, depois de rei H8, torre por F8, dama aqui por F8, eu posso tirar a minha dama aqui para F3 e depois de dama por F3, G por F3, a gente tem uma partida bem equilibrada, 3 peças menores para cada um, 5 peões para cada um, uma torre para cada um, provavelmente uma partida aí com caráter de empate, né? Então poderia ter seguido dessa forma. Então o Rafa perdeu a mão realmente aqui no dama por D5, que faz todo sentido, né? Minha dama tá ameaçada, a torre aqui tá ameaçada. E aí seguiu com torre por F8, rei por F8. A minha dama tá ameaçada e existem ameaças de checkmate, né? E aí foi seguindo, realmente aí já fica difícil. Realmente as brancas têm um ataque muito forte aqui. E aí fica difícil para as negras se segurarem, né? Bispo E3 realmente não tem mais o que fazer. Se ele tivesse jogado bispo por E3 aqui, tava vindo torre F1, cheque, rei E7, torre F7, cheque, rei D6. E aí torre por D7, com uma posição melhor para as brancas, né? Cavalo por D7, o problema é que tá caindo o bispo agora, né? Dama E6 e a patada de elefante aqui, dama por E3, né? Eu falo quando é patada de elefante, quando a dama sobe, né? Na diagonal e desce. Isso aqui não existe, eu que inventei, tá? Não achem que existe esse termo, não. Mas eu comumente uso esse termo, né? Quando a dama sobe na diagonal e depois desce para pegar uma peça, eu falo que é a patada do elefante. É como se ele estivesse esticando a perna e puxando a perna e depois desce, né? Então aqui dama E6, dama por E3 e as brancas ficariam melhores, né? Gambito Halloween, seus truques, né? É interessante jogar, vale a pena, vale pela diversão. Quero agradecer o Rafael Chess também aí por ter aceitado jogar essa partida maluca aí comigo. Depois a gente jogou umas grobs também, depois a gente foi para o território aí comum do Rafa, foi bem divertido, né? Aliás, um excelente canal, acompanhem aí o canal do Rafael Chess que vale a pena, é muito divertido. E é isso, pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!